Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas no dia de hoje. Vou esperar um pouquinho para que as pessoas entrem. E hoje eu creio que o Senhor quer falar conosco coisas tremendas, profundas e ocultas que nem eu mesma sei, mas eu escolho obedecer e me submeter ao Senhor de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, de todo o meu corpo. Porque o Senhor é Deus e é aquele que tem cuidado de nós. Nessa manhã o Senhor falou comigo que é dia de mudar cativeiro. Hoje é dia de mudar cativeiro. E que Deus possa falar aos nossos corações. E eu quero dizer que o Senhor é Deus. É o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença, o teu prazer. Pai, nessa manhã eu quero te entronizar, eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dizer que o Senhor é Deus, é aquele que tem cuidado de nós. Pai, nós não precisamos de ser reconhecidos por ninguém, mas a nossa glória é fazer com que as pessoas conheçam a Ti, Pai. Eu fui chamada para isso, Pai. Senhor, nessa manhã, Pai, eu não quero só diminuir, mas eu quero morrer, assim como meu marido disse um dia, que eu morra e o Senhor cresça e viva em mim. Mais e mais, Pai, essa palavra é para mim, Pai. Pai, em nome de Jesus, me usa nessa manhã com autoridade, poder e graça, baseado em tudo aquilo que eu vivi, em tudo aquilo que eu fui provada e aprovada, Pai. Para que hoje eu esteja aqui com a autoridade, Deus, de estar diante do Senhor, buscando a Tua face, buscando o Teu querer, buscando, ó Deus, fazer a Tua vontade, buscando, ó Deus, me apresentar diante de Ti como uma mulher sábia que não tem do que se envergonhar, mas que administra bem a palavra da verdade, Pai. Uma mulher tem buscado ser sábia, uma mulher tem buscado ser ajudadora idônea, uma mulher que tem buscado honrar, ó Deus, a missão daquele que o Senhor me deu como esposo. E nessa manhã, Pai, ei, aralabaia, que malaia sude, canta, alabalá. Ei, malabacheia, que malaia sude, canta, alabalá. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que estão presas, ó Deus, em cativeiros de dívidas. Eu sei que tem pessoas aqui que estão presas, ó Deus, em cativeiros, ó Deus, que elas nem sabem onde que começaram. Assim como eu, assim como Ari, ó Deus. Estávamos, ó Deus, debaixo de um jugo, ó Deus, de uma herança geracional. Mas nessa manhã, ó Deus, eu me coloco diante da Tua presença, ó Deus, e oro por cada uma, ó Deus, das pessoas que estão nesse propósito, ó Deus, que estão vivendo cativeiros, ó Deus, cativeiros emocionais, cativeiros, ó Deus, espirituais, cativeiros, ó Deus, no corpo, cativeiros de doenças, cativeiros, ó Deus, financeiros, cativeiros familiares, Pai. Nessa manhã, ó Deus, eu me prostro diante da Tua presença e me rendo, ó Deus, para Te dizer, ó Pai, que o Senhor é Deus,
Só o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E nesse momento, ó Deus, eu sei aqui, ó Pai, que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E nessa manhã, ó Pai, eu me rendo diante da Tua presença, eu me submeto à Tua palavra. Eu quero a Tua presença, Pai. Assim como o Senhor fez na nossa vida, ó Deus, a mesma autoridade, ó Deus, que nós tivemos de vencer, ó Deus, essas cadeias. Nesse momento, ó Pai, eu quero me colocar diante do Senhor e te falar, ó Deus, faça conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Mas eu me rendo, ó Deus, a obedecer a Tua direção, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua graça me basta. E a Tua presença é o meu prazer. Eu escolho, ó Deus, morrer para que o Senhor viva na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, em tudo aquilo que o Senhor um dia colocou nas minhas mãos. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Ai. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sei que o Senhor é Deus, aquele que tem cuidado de nós. E Ele é o único que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E nessa manhã, quando falava com o Senhor que, Pai, eu não sei o que eu vou ministrar, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça. E hoje eu estou diante do Senhor, Pai, buscando, ó Deus, algo que o meu esposo pediu ontem. Então, nesse momento, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor, eu preciso do Teu amor. E um dia, o Senhor me presenteou com meu esposo. E hoje, quando eu acordei, o Senhor falou que ontem eu apresentei, enquanto a Rosana ministrava, eu achei, né, um papel com o nome de algumas presidiárias. Esse papel aqui era um papel da primeira vez que nós ministramos no presídio. E a primeira vez que eu fui no presídio com meu esposo. Eu não fui no presídio sozinha. Ele fazia um trabalho. Vou contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com vocês da nossa história. Eu conheci o Ari. A história da Lara e do Caleb é baseado numa história de herança geracional familiar, né? Quando nós temos uma herança geracional familiar, muitas das vezes nós questionamos aquilo que somos e aquilo que temos e aquilo que fazemos e aquilo que tem acontecido, e muitas das vezes nós questionamos e não encontramos respostas. Por que que eu vivo assim? Por que que eu estou assim? Exatamente, minha toalha, só um minuto.
Obrigada, Iosana. E às vezes a gente não entende os símbolos, mas os símbolos comunicam na Terra. Isso é muito importante, porque a Terra, ela é dos homens, Deus deu a ela para os homens. Então, todo o espírito na Terra, bom ou ruim, ele só pode atuar de uma forma, ou através de um homem, ou através de uma mulher, ou através de um corpo qualquer. Por isso que às vezes as pessoas veem bichos e falam, parece que tinha alguma coisa naquele bicho. Tinha mesmo, isso acontece. Então eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história com a Ari, né? Quando eu conheci o Ari, a Lara tinha 4 anos de idade, o Caleb tinha 6 meses de vida. Como eu já disse, a minha família é uma família disfuncional e funcional na mão do Senhor, porque Ele pega as coisas que não são para confundir as que são e transforma de maneira poderosa e sobrenatural, porque Ele usa quem Ele quer e se disponibiliza. Na verdade, Ele queria usar todos nós, mas Ele precisa encontrar lugar no nosso coração. Quando eu conheci o Ari, eu trabalhava numa loja de telefonia, como eu disse para vocês, a vida toda. Eu sempre fui muito trabalhadeira e o meu processo de trabalho começou fora de casa aos 13 anos. O primeiro trabalho que eu tive foi no escritório de advocacia. E eu tinha um propósito quando eu entrei lá. Eu tinha 2 escolhas de ir para o escritório de advocacia ou ir trabalhar na prefeitura. A prefeitura era o meu sonho porque a minha mãe era funcionária pública e a vida toda trabalhou na prefeitura. Ela era professora de escola e trabalhava na secretaria. E toda vez que ela saía para fazer alguma coisa, ela ia na prefeitura. Então, eu tinha uma admiração muito grande pelo prédio da prefeitura da minha cidade. E aí eu falava, mas quando eu tive a oportunidade de escolher o meu primeiro emprego, eu tive as 2 opções. Eu fui guarda-mirim e quando eu entrei na guarda-mirim eu não entrei querendo, eu entrei porque eu estava numa fase de vida, né, de 11 para 12 anos, de muita revolta, de muita angústia, de muitas perguntas não respondidas. E aí minha mãe me colocou na guarda-mirim. Lá era tipo um quartel da polícia mesmo, onde a gente aprendia disciplina, não sei o que, não sei o que. E aí para minha mãe era um castigo, né, que ela tava me dando, eu ir pra guarda-mirim. E para mim era uma diversão, porque lá eu ia, conversava, tinha gente, e para mim, por mais que as pessoas não me entendessem, eu gostava de estar no meio delas. E lá eu cresci muito, tudo que eu fazia com muita excelência, que a minha mãe é uma mulher de excelência. Minha mãe me criou com muita cautela, com muito amor, com muito cuidado. E quando eu fui para guarda-mirim, tudo que eu fazia eu destacava. Então lá eu limpava a cozinha, eu limpava de maneira excelente. Quando era eu para limpar as salas, eu limpava de maneira excelente. À medida que eles foram vendo que eu tinha outras habilidades, aí eles começaram a me tirar dos serviços, né, de limpeza. Eles começaram a me colocar para ser ajudante dos professores que ministravam curso. Então, eu fiz meus primeiros cursos muito nova. Então, o primeiro curso que eu fiz foi datilografia, já tinha aprendido a bordar sozinha. Então, artes manuais eu fazia sozinha. E aí, o curso de datilografia como monitora, ajudante monitora. Aí, eu aprendi a datilografar vendo a professora dando aula. E aí, eu perguntei quando que eu ia poder fazer meu curso. Aí, quando eu fiz meu curso, eu tive a maior quantidade de número de toques, não por minuto, eu não ganhei pela quantidade de minuto, mas eu ganhei pela excelência da redação e a quantidade de texto que eu fiz naquele tempo que foi proposto. Então, os toques por minutos eu não ganhei, porque eu sempre fui muito lenta, eu sempre fiz tudo muito devagar, eu sempre fui muito, na parte de coordenação motora, eu sempre fui muito devagar. E aí eu não entendia isso, né? Porque todo mundo fazia as coisas rápidas e eu era muito mole. Só que eu tinha uma excelência diferenciada que não era baseada
na velocidade, mas sim no resultado final. E as pessoas começaram a ver isso. E quando eu tive a oportunidade, eu pude escolher. Mas eu escolhi o escritório de advocacia, porque lá eu tinha certeza que eu ia poder processar o meu pai e colocar o nome dele na minha certidão de nascimento. O nome da minha mãe de registro é Jezebel. Meu avô tinha acabado de se converter quando minha mãe nasceu. E aí eu acredito que ele pensou que o nome Jezebel, né? Jezabel, ele sempre chamou ela de Jezabel. Era verdade que ele queria colocar nela, era o nome de Jezabel mesmo. Mas eu falo que Deus foi tão misericordioso com a minha mãe que ele já mudou o nome dela no cartório. Então eles escreveram errado, escreveram com S. Então ficou Jezebel, S-E, ao invés de Z-A. Eu falo que faz toda a diferença, que Jezebel e Jezabel não é o mesmo nome, não é a mesma coisa. Só que desde o início, desde o nascimento da minha mãe, o diabo também já tinha um propósito. O diabo também já tinha um plano para poder destruir a vida dela. E quando eu tivesse a opção de escolher meu primeiro emprego, eu escolhi o escritório de advocacia, porque eu já tinha uma coisa na minha cabeça. Eu sabia que se eu entrasse no escritório de advocacia, eu mesmo ia processar meu pai para me ter o nome dele na minha identidade. Porque toda vez que eu chegava nos lugares, as pessoas falavam assim: Jezebel é nome de... é o nome do seu pai? Você não tem mãe, não? Eu falava, não, é o nome da minha mãe. Eu sempre fui muito petuda, né, atrevida, eu falava muito brava. E aí, quando isso tudo aconteceu, eu falei com Deus que eu não queria mais ser uma filha sem nome. E eu, como eu já disse, eu aceitei Jesus com 6 anos, então, independente dos abusos que eu sofri, passei por abuso sexual desde muito nova, 6, 8, 2 anos, 4 anos. É uma história bem longa, mas baseada nisso, eu já tinha uma revolta dentro de mim que nem eu entendia ela. E essa revolta era algo muito pesado, porque ela não era da Denise, ela era da minha herança geracional, ela veio no meu DNA, ela veio nas minhas raízes, ela veio naquilo que eu não tinha como controlar. E a vida toda eu sabia que eu tinha um Deus que em algum momento ele ia se manifestar na minha vida. E aí quando eu fui crescendo, esse desejo pelo meu pai sempre foi muito grande, fui eu que busquei tudo. Eu descobri o nome, eu descobri onde ele morava, a profissão, liguei no escritório dele, no consultório dele. Eu fazia desde 8 anos de idade. Mas tudo que eu queria era ter o nome de pai na certidão, para eles não pensar que a minha mãe era meu pai, porque eu tinha muito orgulho. Hoje eu sei que eu tinha gratidão, mas naquela época eu tinha muito orgulho da minha mãe ser minha mãe. Eu queria que as pessoas falassem, você não tem pai, não? Porque era meu pai que não tinha me assumido, não era minha mãe. E aí eles falavam, Jezebel é nome de pai, né? Você não tem mãe? Eu falei, não, Jezebel é nome da minha mãe. Eu não tenho pai. E aí, aquilo era terrível. Toda vez que eu tinha que preencher um documento e não tinha o nome de pai, aquilo para mim era uma dor, era algo muito profundo. E eu sofria. Então, quando eu tive a oportunidade do primeiro emprego, eu fui para o escritório de advocacia com um propósito de processar meu pai e encontrar ele onde ele estivesse para colocar o nome dele na minha certidão de nascimento. Era só isso que eu queria. Então eu estava em busca da paternidade. Mesmo sabendo que Deus era meu pai, o meu nome na identidade eu queria o do meu pai. Não tinha como colocar filha de Deus, porque se tivesse eu tinha colocado e talvez tinha resolvido. Mas não, eu queria ter o nome do pai igual todo mundo, né? Todo mundo tem. Então foi uma das minhas dores que eu carreguei ao longo da minha vida. E quando eu me vi repetindo, né, a mesma herança geracional da minha mãe, fui mãe solteira aos 19 anos, baseado numa história de abuso. Depois, de novo, aos 23 anos, baseado numa outra história um pouco mais dolorida.
E aí, quando eu conheço o Ari dentro do meu local de trabalho, na empresa, na Oi, né? Eu trabalhava no shopping. E aí, uma gerente da Oi, um dia ela até entrou numa das nossas lives, Janaína, ela falou assim: eu vou trazer um gatinho hoje para fazer uma entrevista. Vocês vão ver. Eu namorei com ele é um gatinho. Aí, na hora que o Ari chegou na loja, eu falei assim: nossa, esse que é o gatinho? Eu não quero conhecer o feio. Aí todo mundo riu, né? E eu não entendi que estava rindo, eu só falei aquilo que eu pensei e saí. E quando passou um tempo, o Ari, nós marcamos, eu era a única pessoa que morava sozinha na loja, tinha os meninos, o resto era tudo adolescente da minha idade, mas que não tinha nenhum tipo de responsabilidade nem compromisso, morava com os pais. E aí, no final do ano, teve a oportunidade de ir, né, de confraternização. A gente ganhou vinho, alguma coisa, e aí eu falei assim: pode beber lá em casa, porque eu moro sozinha. Eu não bebo, mas vocês podem ir, não vai... Eu morava já num apartamento, Deus tinha me dado uma direção, me resgatado, né, quando tudo aconteceu, e já tinha me dado casa, já tinha provido os recursos para me cuidar dos meus filhos. E aí, quando isso aconteceu, eu falei: pode ir todo mundo lá para casa, que eu vou... Vocês podem beber esse vinho lá em casa, não tem problema. E aí, a gente trabalhava até as 10 da noite. Naquele dia, eu falei que podia ir todo mundo, e na hora que deu 10h30, o Ari tinha chegado lá. E o Ari chegou primeiro que todo mundo, só que eu não ia abrir o portão para ele, eu ia receber ele na rua, né, até alguém chegar, porque gato escaldado tem medo de água fria, então eu sempre corri de homens pelo fato dos abusos. Então, nenhuma dos relacionamentos que eu tive até encontrar o Ari foram relacionamentos por escolha, foram relacionamentos por abusos de alguma forma. A maioria deles eu estava com um nível de consciência baixa por causa do álcool, porque muitas das vezes quando o inimigo quer fazer algo, ele não vai fazer com você de consciência, ele vai fazer ou quando você estiver destruída emocionalmente, numa fase de vida muito derrotada na mente, seu nível de energia na mente está muito negativo, ou ele vai te baixar o nível de consciência de alguma forma. E eu sempre fui muito esperta, consciente, então a única forma que ele tinha de me encontrar de maneira inconsciente era através do álcool. Eu nunca aguentei beber, sempre fui muito fraca. Só que quando o Ari chegou e tocou a campainha, a Lara abriu o botão e deixou ele entrar. E a Lara tinha 4 anos, eu acho que eu tava terminando de arrumar as coisas do Caleb no quarto. Aí ela abriu e deixou ele entrar. E quando ele entrou, ela começou a conversar com ele, sempre falou muito. E aí começou a conversar com ele, levou ele para mostrar foto, e nós esperando o povo da loja chegar e não chegava ninguém, só tava o Ari lá. E aí quando o Ari tava lá, aí eu falei assim: o que eu vou arrumar agora que esse menino tá aí? E a Lara conversando com ele e não chegou mais ninguém, o que eu vou arrumar? E aí eu comecei a ficar perturbada na mente mesmo, porque aí toda vez que eu tava numa situação de conflito na mente, eu ficava sem rumo, né? Eu não sabia como me comportar, eu ainda não sabia do autismo, que eu também fui diagnosticada recente, estou em fase de busca dos resultados das comprovações científicas, que eu falei que eu quero todas. Se existe comprovação científica, eu quero todas, assim como o Caleb. E aí, naquele momento, eu fiquei sem saber o que fazer. Enquanto isso, eu fiz o Caleb dormir, a Lara continuava lá conversando com a Ari. E na hora que eu fui ficando incomodada, que não chegava ninguém, aí a Lara dormiu também. E aí eu ligava pro pessoal da nossa loja e ninguém atendia, e ninguém apareceu. E aí eu fui e falei com ele assim: aqui, bobo, pega esse vinho aqui, come essa carne que já tá fria aí, pra você ir embora, que amanhã eu tenho que trabalhar cedo e levar meus meninos pra creche. Come esse trem rápido e vai embora. E aí na hora que ele sentou na mesa, na varanda do lado de fora,
Ele começou a tomar o vinho, e aí eu fui, olhei para aquela garrafa de vinho e falei assim, esse homem vai ficar aqui tomando esse vinho a noite inteira. Vou tomar um copo desse vinho e mandar ele embora rápido. Quando isso aconteceu, meu nível de consciência baixou, porque eu não tomei, eu acho que nem um copo de vinho. Eu tomei, eu acho que meio copo de vinho. E aí, quando passou um tempinho, eu peguei e beijei o Ari. Falei assim, só tem uma bala. E beijei ele. Quando eu beijei ele, falei assim, que eu fui arrumar? Na hora, o nível de consciência já estava muito baixo, mas eu me assustei. E o Ari, ele fez uma coisa que foi a primeira vez na vida que eu me senti respeitada por um homem em toda a minha vida, mesmo com o nível de consciência baixo. O Ari falou assim, você tá bêbada, eu vou embora. E juntou as coisas dele e foi embora. Quando isso aconteceu, eu não sabia, mas o Ari marcou minha alma nesse dia. No outro dia eu tava com muita vergonha na loja, né? Porque eu sabia que eu tinha beijado ele, que fui eu que tinha beijado ele. Então eu tava com muita vergonha. E aí eu fiquei desviando dele e por muitos dias isso aconteceu. E por fim ele falou assim, vamos marcar um dia pra gente sair? Aí eu falei, vamos, me pega domingo 7 horas na minha casa. E foi assim que começou o nosso relacionamento. Ele me pegou no domingo 7 horas da noite e eu fui e levei ele pra igreja. E quando chegou na igreja, ele conhecia mais pessoas na igreja do que eu, porque era a igreja do irmão dele, primeira igreja batista nacional de Patinga. Hoje minha mãe continua lá. E aí eu fui. Quando chegou lá, o povo começou a ver o Ari, cumprimentar o Ari. Eu fiquei assustada com aquilo, porque eles não me conheciam. Eu aqui ia na igreja, eles não me conheciam, mas conheci o Ari. E foi assim que começou a nossa história. E naquela igreja foi onde eu me casei, naquela igreja foi onde o Ari começou o ministério dele. Naquela igreja ele começou a tocar no altar da igreja. Naquela igreja ele passou pelo processo de libertação do uso de drogas. O Ari era usuário de droga, então a partir do momento que eu entrei na vida dele, eu não voltei para a presença do Senhor, eu já estava lutando para poder permanecer e não conseguia permanecer. Entrava, caía de novo, entrava, saía de novo, entrava, estava fumando e bebendo, aí parava de beber, mas continuava fumando, entrava e estava bebendo, e aí voltava a fumar, e aí estava naquela luta. Quando eu descobri que o Ari era um usuário de droga, a mãe dele e o pai dele me resgataram de uma maneira muito linda, porque eu estudava e trabalhava, e meus filhos ficavam numa creche. E aí ele conversou com a mãe dele e falou, mãe, eu arrumei uma namorada e ela é igual Kinder Ovo. Ela vem com 2 surpresinhas. E aí foi assim que ele me apresentou para a família dele e me mudou de bairro devido a algumas situações de conflito com a minha mãe. E me levou para aquele bairro, conseguiu a creche para os meninos e ainda trouxe de brinde o avô e a avó da Lara do Caleb. E naquele momento, quando tudo aconteceu, aquela família me amou como eu nunca tinha me sentido amada e nem cuidada. Eles buscavam os meus filhos na escola, davam banho, davam comida. Eu chegava às 10 da noite e os meus filhos estavam preparados para dormir. E foi mais de um ano assim, minha sogra mesmo de idade, com muitas doenças no corpo físico. O Senhor usou ela de maneira tremenda para me ensinar o que era ser mãe. E em dezembro do ano passado, acho que a maioria de vocês talvez não saiba, porque isso foi o ocorrido no primeiro propósito. O Senhor me levou novamente dentro de uma penitenciária e dessa vez o contato foi através de mim, meu trabalho, né? O Senhor me deu uma clínica e foi transformando a nossa história. Não dá para me contar tudo, nosso testemunho é muito grande. São muitas coisas que o Senhor fez, nós temos testemunho para contar em todas as áreas, porque Deus nos restaurou em todas as áreas da nossa vida. E aí, quando isso tudo aconteceu, eu falei com Deus que eu queria força, porque eu sabia que aquela família tinha me ajudado, mas que eles não tinham resposta para a dor deles. Eu fui descobrir a dor deles depois de 1 ano e meio, né? Quando eu descobri que o Ari usava droga. E o Ari se envolveu com o uso de droga
antes dos 15 anos de idade, ele aprendeu a tocar pagode. Ele tocava cavaquinho, violão. A família do Ari é uma família de músicos, então ele já ouvia as pessoas tocarem desde pequeno. Um vizinho ensinou ele 3 notas quando desceu no morro. Sofreu um acidente de carro e faleceu, e ele nunca mais esqueceu aquelas notas e aprendeu todos os instrumentos de ouvido. E aí, quando eu tive essa notícia, quando eu descobri essa questão, eu falei assim, eu preciso ajudar também essa mãe, porque a minha sogra me ajudou muito quando eu não tinha o que fazer com os meus filhos. Então eu tinha uma dívida de gratidão com ela. E eu tenho certeza que o preço que eu busquei pagar, que nasceu esse grupo de propósito, foi quando eu comecei o ano na presença do Senhor, buscando pela vida do Ari. Em janeiro eu fiz o propósito de Daniel, 21 dias, só de verdura, legume, fruta e água, durante 4 refeições. E em agosto o Ari se converteu e nunca mais se envolveu com droga, não passou por caso de recuperação, não passou por nada, ele se recuperou no espírito. Primeiro Deus curou ele em todas as áreas no espírito, para a honra e glória do Senhor, baseado no primeiro propósito. E hoje, quando eu preparava essa palavra, Deus falou comigo sobre o cativeiro de Jó. E ontem nós recebemos uma notícia muito triste. Um casal de tios do Ari sofreu um infarto. Anteontem o tio já vinha com dores no peito há mais de um mês, já tinha ido para o hospital, e anteontem ele foi para o hospital com princípio de infarto. E ontem na madrugada, enquanto nós estávamos na feira, a tia, casada com esse mesmo tio, também sofreu um infarto. E foram os dois para o hospital. E tá os dois internados no hospital. E pela manhã o Ari, quando veio me contar, falou assim: eu preciso que vocês orem, interceda pela minha família. Porque eu sei que isso é espiritual. Eu não sei o porquê, mas eu sei que isso é espiritual. E quando eu conheci o Ari, ele me resgatou de todas as minhas dores, de todos os meus traumas, de todos os meus medos. Deus usou ele como um instrumento de salvação dentro da minha casa, para resgatar a minha identidade, o meu valor, para me enxergar que eu tinha valor, apesar de tudo que eu tinha passado. E ele construiu a paternidade da Lara e do Caleb, mesmo sendo estéril, porque ele ficou estéril 1 ano antes do nascimento do Caleb. Então Deus faz as coisas perfeitas, Deus faz as coisas tudo conforme tem que ser feita. E ontem, enquanto isso aconteceu, o Senhor me trouxe a lembrança que esse propósito nasceu baseado na cura da minha maternidade. No presídio, ano passado, quando eu fui dentro daquele presídio, o Senhor operou de maneira poderosa e sobrenatural através da vida do Ari, quando uma presa morreu dentro da cela e foi tirado o pulso, os batimentos cardíacos, e ela já tinha perdido tudo. E aí as 5 presas levantaram ela dentro da grade do presídio, colocaram ela ali dentro daquela grade e começaram a gritar: pastor, pastor, pastor. E o Ari olhou, porque ele estava tocando na hora. E o Ari começou a orar e elas gritavam: ela tá morrendo, ela tá morrendo, ela morreu. E o Ari começou a repreender o espírito de morte. E na primeira vez ele repreendeu e nada aconteceu. E na segunda vez ele repreendeu e nada aconteceu. E na terceira vez ele repreendeu e deu uma ordem ao espírito de morte que soltasse aquela vida. E ela viveu novamente. E naquele momento eu vi que Deus era Deus na vida do meu marido. Naquele momento eu vi o poder transformador de Deus, e todo aquele presídio caiu em adoração ao nome do Senhor. Houve batismo com o Espírito Santo dentro da cela onde a presa voltou a viver.
E o Senhor operou tremendamente. E quando eu vi aquela presa sendo ressuscitada ali dentro da cadeia e depois uma cela onde tinha mulheres que foram batizadas no Espírito Santo, eu vi que Deus tinha usado aquele homem para resgatar a minha vida. Que eu não estava presa atrás de grades, mas eu estava presa em prisões emocionais, em prisões espirituais, em prisões que eu não sabia aonde estavam essas prisões, mas elas estavam nas raízes. E hoje, quando eu acordei, desde ontem eu tenho relutado, mas desde ontem o Senhor tem falado comigo: filha, está chegando a hora de vocês fazerem assim como Jó. Orar para que Deus possa mudar o cativeiro das pessoas e transformar a história de vocês. E assim como seu marido fez com você o ano passado, você vai fazer com ele hoje, porque ele é aquele que você é a prova viva de que ele é um instrumento do Senhor, usado para transformar, curar, libertar, salvar e trazer vida onde não tem. Eu também posso fazer? Posso. Mas hoje é o dia que o Senhor falou que eu vou entender por que eu precisei viver o processo de submissão e entender por que Deus resgatou a paternidade dos meus filhos e por que o meu marido foi estéril. Porque se eu tivesse outros filhos, eu não ia escutar a voz do Espírito Santo e me permitir viver tudo isso que eu estou vivendo. E lá em Jó 42, versículo 10, fala exatamente assim. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as suas tribulações, que o Senhor tinha trazido sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. E nessa palavra, eu quero terminar nessa palavra. Hoje, eu quero falar com vocês que o dia que o Ari me conheceu, ele renunciou toda a vida dele para viver o propósito de Deus. De maneira inconsciente, porque foi no espírito primeiro, mas de maneira consciente, porque ele estava acordado e teve a opção de fazer todas as escolhas e ele nunca nos abandonou. E ele falava uma frase assim: eu não preciso falar que te amo todos os dias, eu volto para casa todos os dias. E há menos de um mês, no aniversário da minha cunhada, em abril, 22 de abril, um mês e pouco, né? Eu quis ir conhecer a família do meu sogro, né? Como que era a história da família do meu sogro, porque a da minha sogra eu conhecia, mas a do meu sogro eu não conhecia. E o ano passado, quando o Senhor mudou a minha história e falou comigo que Ele estava transformando a minha história, que esse ano eu não tinha agenda própria, que esse ano eu ia ser conduzida pelo Espírito de Deus e que já estava tudo escrito no céu que eu faria. Eu não sabia que Deus ia fazer toda essa virada de chave. E até se eu soubesse, eu ia me esconder e falar que eu não tinha condição de viver isso, porque era demais para mim, eu não conseguia enxergar o tamanho de tudo que Deus estava fazendo. Então, quando o Senhor fez isso no ano passado e resgatou a minha maternidade, foi a hora que Ele terminou de restaurar as minhas raízes no Espírito. Eu não entendi nada, mas eu vivi o processo. E nesses últimos 6 meses, o Senhor restaurou no natural, no físico, para me poder compreender cada processo que eu vivi e venci até aqui, para eu conseguir falar com você qual que é a área da sua vida que está amarrada, aonde você está preso. E agora, por último, Deus me deu aquilo que eu mais buscava, que era o sonho de fazer uma faculdade. Eu sempre tentei e não conseguia. Eu entrava dentro da sala de aula e lá dentro da sala de aula eu passava mal, eu tinha crises, eu ficava em pânico, então eu gritava, às vezes eu chorava, às vezes eu saía correndo. Eu desisti da universidade por 4 vezes. E esse ano eu já tô indo para o quarto período e terceiro
terceiro ano e quarto período, porque eu fiz troca de faculdade. Mas o Senhor tem me honrado poderosamente em tudo aquilo que eu pedi a Ele ou sonhei que Ele podia fazer por mim. E ontem, quando Ele falou comigo, Ele falou: ora pelos meus tios, eu sei que isso é espiritual. E aí Deus trouxe à minha mente: é espiritual sim. Eu sou aquele que mudo o cativeiro. E o dia que Ele renunciou à vida dele por vocês, eu estava dando para Ele uma nova história. E anteontem e ontem, tem 4 dias que é a primeira vez que eu acompanho meu marido em projetos empresariais dele, baseado na empresa dele de consórcio. E anteontem nós participamos de um show, né, que era do Tiaguinho, pagodeiro. E o ano passado, perto de agosto, o Senhor me deu uma direção clara, falando comigo que o Ari ia fazer o projeto dele, baseado no pagode, que era o que ele renunciou na vida para poder cuidar de nós como família. E o ano passado ele falou, eu perguntei para ele, se algum dia Deus te perguntasse o que você queria, e aí ele falou assim, eu queria ser produzido pelo Pezinho. O Pezinho é o produtor do Tiaguinho, do Exalta Samba, e que produziu todos os sambas, maiores sambas do Brasil. Assim que o Ari converteu, o Pezinho se converteu também. E para honra e glória de Deus, hoje a família do Pezinho está toda na presença do Senhor. Ele é um homem de Deus que usa a história dele, que usa o dom que Deus deu, continua produzindo pessoas na área de samba e pagode no Brasil todo. Só que hoje ele carrega Deus dentro dele. E aí, quando o Ari falou isso comigo, era véspera do Dia dos Pais, eu fui e falei assim, Deus, se eu puder te pedir alguma coisa hoje, eu te pediria um contato com o Pezinho, para que eu pudesse falar com ele qual que é o sonho, o desejo do Ari. E aí, naquele momento, Deus falou assim, usa aquilo que você tem de instrumento nas mãos. E aí, na hora eu olhei pro celular e eu falei assim, vou no Instagram dele. E entrei no Dia dos Pais, no Instagram dele, nós estávamos a caminho da casa do meu sogro. E quando eu entrei no Instagram dele, eu falei assim, olá, paz do Senhor Jesus, Pezinho. Gostaria muito de falar com você. O meu esposo é o Ari Anderson. Mandei a foto que os dois já tiveram presente em alguns encontros de pagode. Quando ele se converteu, o Ari teve com ele presencialmente aqui em Patinga, na banda que o Ari tocava, que era o Boleiros do Samba. E aí, naquele momento, Deus falou assim com ele, o Ari falou, eu ainda vou gravar com esse homem. E não é porque ele é o homem do pagode do Brasil, é porque hoje ele é um homem de Deus. E na hora o Pezinho mandou exatamente essa pergunta, o que eu posso fazer por vocês hoje? E eu coloquei essa pergunta ontem lá no formulário, mandei o formulário nos grupos. Deus me deu essa direção ontem, enquanto eu estava lá no stand auxiliando ele. E aí, naquele momento, Deus falou, coloca a pergunta, o que elas querem de mim hoje? E aí, aquela pergunta eu coloquei exatamente baseado nessa pergunta. E quando eu falei com o Pezinho, ele falou assim, aí eu perguntei pro Ari, eu não falei nada com ele, eu só olhei para ele e falei assim, amor, se o Pezinho hoje chegasse perto de você e falasse o que você quer que ele te faça hoje? Aí o Ari respondeu prontamente, fica esperta, menina. Aí eu falei assim, eu tô falando sério. Aí ele falou assim, claro que era me produzir, produzir minhas músicas, produzir o meu repertório, produzir aquilo que Deus me deu. E aí, na hora, eu falei assim, então tá bom, ele tá perguntando o que você quer e eu vou escrever para ele. Naquele mesmo momento, né, o Pezinho respondeu. E anteontem, antes do show do Tiaguinho, nós tivemos a oportunidade de falar com o Pezinho, ele ligou para mim. E aí eu falei assim, hoje nós vamos hoje é o show do Tiaguinho, o Ari vai encontrar com o Tiaguinho. E na hora o Pezinho ele falou assim, ele não conversa comigo mais, porque eu decidi cuidar da minha família. Quando eu saí
da produção dele, eu decidi cuidar da minha família e hoje ele não conversa comigo mais. Naquela hora Deus falou no meu coração assim, ele abriu mão de tudo que ele tinha para poder viver a paternidade dele dentro da casa dele. E da mesma forma o Ari abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele podia conquistar para poder resgatar a paternidade dos meus filhos e ao mesmo tempo resgatar a minha paternidade em Deus, para hoje eu estar aqui falando para vocês. E baseada nessa palavra de Jó, quando Deus mandou Jó orar pelos amigos dele, eu falei com Deus, falei assim, Senhor, baseado na tua palavra, então hoje eu vou fazer aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer. O Senhor nos ensinou a plantar sementes. E Ele falou que as sementes que caem em terra fértil, elas vão frutificar. E ontem eu vi a dor do meu marido quando vi um casal de tios sendo assolado por enfermidade espiritual. E hoje eu estou fazendo aqui eu acho que essa vai ser a live mais difícil que eu fiz até hoje. Porque eu vou falar daquilo que a vida toda mais me custou e me doeu. E eu custei a sair disso para viver o propósito, que era o dinheiro. E eu só larguei o dinheiro por uma obediência a Deus, que no final do ano passado Deus falou, você vai tirar os 21 dias esse ano de comprar, vender, pagar, receber e falar com qualquer pessoa. Você só vai conectar com quem eu quiser que você conecta. E você só vai receber aquilo que eu te der. E não é para você pedir, nem para o seu marido, nem para os seus filhos. Você vai comunicar comigo e aquilo que eu tiver que te dar, eu vou te dar. Aquilo que eu não tiver que te dar, eu não vou te dar. E assim eu concluí os primeiros 21 dias de propósito. Foi muito difícil, foi muito sofrido. Não vou falar com vocês que eu não pensei em desistir, em alguns momentos pensei. Mas assim que completou os 21 dias, Deus falou no mesmo dia, enquanto eu ministrava a live, Ele falou, esse propósito não é só para 21 dias, esse propósito é para o ano inteiro. Eu falei, Deus, como é que eu vou fazer? Eu tenho empresa, o Ari nunca deu conta de tudo, o Ari, Deus, não, o Senhor não pode fazer isso não. E eu relutei muito, chorei, sofri, doeu. Mas hoje eu entendo por que Ele me pediu isso. Porque eu não ia conseguir ter a sensibilidade de sentir a necessidade do meu marido. Porque eu estava muito ocupada com as coisas dessa terra. E uma das principais coisas era o dinheiro, era o recurso. Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que prover, eu tenho que fazer. Não tá dando. E aí quando eu renunciei, Deus falou, descansa o seu coração. Não vai faltar nada para você, nem para os seus filhos. Eu nunca deixei faltar. A minha graça te basta. E o seu provedor sou eu. E o provedor do seu marido também sou eu. Mas ele carrega a paternidade para resgatar muitos que estão sem paternidade. E é por isso que eu escolhi você para ser uma ajudadora idônea e sábia, que vai obedecer a minha palavra. E aí eu aceitei aquele desafio e comecei o processo de viver uma submissão que eu nunca vivi em toda a minha história. A minha maior luta para casar foi porque eu queria fazer o que eu quisesse casada. E eu falava isso antes de casar. Eu posso até casar, mas eu faço o que eu quero. Eu só caso se eu puder fazer o que eu quero. E ele falava comigo, não tem como, Denise, a gente não casa para fazer o que quer. A gente casa para um submeter ao outro. E por causa da minha história de dor, eu falava, não, eu vou casar só para ser casado. Eu não quero submeter a nada, eu vou ter minha vida e você vai ter a sua.
ou então eu não quero casar. E um dia eu escrevi uma carta para Deus e falei com Deus: Deus, se o Senhor tem esse casamento para mim, eu caso. Mas se isso for algo que esteja só do meu coração, eu não quero casar. Eu prefiro viver só. Mas se o Senhor tiver propósito na minha vida casado, se o Senhor quiser fazer alguma coisa e eu precisar estar casado para isso, eu me submeto a esse casamento em amor. Mas eu vou precisar aprender, porque eu não sei ser submissa. Mas eu quero aprender. E nesses últimos 6 meses, eu vivi o tempo mais lindo de toda a minha vida, em toda a minha história, em 36 anos. Nunca me faltou nada. Mas nesse tempo, não me faltou o Senhor. Me faltou todas as coisas. Todas as coisas. Menos o Senhor. Faltou recurso. Faltou saúde. Faltou companhia. Faltou amigo. Faltou minha mãe. Faltou meu pai. Mas o Senhor não me faltou. Eu aprendi que tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, tudo aquilo que Ele me ensinou, não era para mim, era para o reino. E que eu precisava literalmente morrer para que eu pudesse experimentar a vontade integral dele na minha vida. E assim que o ministério nasceu, eu achava que era algo da Denise. E com o tempo Deus foi falando: não é nada sobre você, é sobre mim. Não é nada sobre você, é sobre a missão do seu marido. Não é nada sobre você, é sobre o que eu quero fazer na família de vocês. Através da família de vocês, porque vocês submeteram e escolheram me obedecer. E aí, quando isso tudo foi acontecendo, eu fiquei um pouco perdida. Eu não sabia o que fazer. E o Senhor foi e falou comigo: dependa só, dependa, me busque. Me busque de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Eu vou abrir as comportas do céu e vou derramar sobre a sua vida. Eu reuni algumas coisas aqui que o Senhor fez. E desde que o Senhor me chamou, eu nunca fui omissa. Eu sempre... Essa é a minha cartolina de oração, que fica atrás do meu quarto. Aqui tem meu primeiro projeto, meus primeiros pedidos de família. Essa é só do último ano. O meu propósito, tá aqui o nosso ministério. A minha vida profissional, que era tudo que eu mais queria, tudo que eu lutei, trabalhei, tudo que eu fiz pensando que era pra mim. E as pessoas que Deus colocou na minha vida. E aqui tem o nome de cada um das pessoas que Deus foi conectando ao meu propósito. E hoje de manhã, quando eu tava separando as coisas que Deus falou, separa tudo que você fez para você entender que você entregou tudo. Eu encontrei essa revista de cavaquinho. Separei todos os instrumentos dele. Ali eu falo que aqui em casa tem uma banda de pagode, tantã tá ali na parede. E na hora que eu separei essa revista, os cadernos de música dele, os cadernos de estudo da palavra, tudo que ele estudou. E por último,
os meus cadernos de oração. Tá aqui meus cadernos. Esse foi o primeiro de 2011, 2017. Todas as orações. E o ano passado, Deus me deu a oportunidade de dar meu curso de estética. Eu achei que era esse curso que ia mudar a nossa vida. Eu estava com tudo preparado para lançar, onde eu ensinei tudo aquilo que Deus me apresentou na Igreja Batista Shalom. Tem todos os cadernos de todas as alunas que fizeram o curso. Eu dei o curso totalmente grátis. Eu não cobrei para dar o curso e o pastor mesmo falava: Denise, não pode ser assim. Falei: pode, é uma semente, Deus sabe, conhece meu coração. Eu tô aqui para entregar tudo. Eu entreguei literalmente tudo. O ano passado e nesse ano eu terminei tudo que eu tinha que terminar. E quando esse ano o Senhor me pediu o tudo, eu já não tinha mais nada. Eu já tinha entregado o meu tudo durante toda a minha vida, porque eu nunca fiz nada para mim. E quando o Senhor falou o princípio ou a função da mãe, lá em Salmo 131, 2 está escrito: tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe? Qual criança desmamada está a minha alma para comigo? Então, quando eu li essa palavra, Deus me mostrou que o resgate da paternidade, ele depende da mãe também, porque a mãe é aquela que faz o papel do Espírito Santo, de preparar o filho para o relacionamento com o Espírito Santo. O pai aponta para Deus e a mãe aponta para o Espírito Santo. Eu pude ver quantas vezes nós, como mães, nós nos sentimos fracas, nós nos sentimos nada, mas o filho olha para a gente e encontra tudo em nós. E baseado na dor que eu tive de não ter uma paternidade, eu vivi aquilo que Deus chamou para mim fazer. E dessa forma Deus apresentou a missão do meu marido, que aquelas mulheres no presídio, quando eu fui a primeira vez, Deus já estava anunciando a minha cura da maternidade, porque aquelas mulheres que estavam presas ali, é porque as mães dela foram feridas na alma e elas não souberam como conduzir os filhos à presença do Espírito Santo. E hoje de manhã, enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou comigo: é isso que aconteceu. Seu marido, para poder conseguir viver o propósito dele, ele precisava do seu posicionamento como mãe, aquela que intercede com gemidos inexprimíveis. E é por isso que eu precisei parar tudo, para você entender qual que era a sua função, para você aprender a ser submissa e viver todo o processo. E hoje, quando eu falei, Senhor, mas qual a palavra? E aí o Senhor foi e falou comigo: a palavra vai ser baseada na semente, porque vocês são terra férteis, e a preocupação de um homem é a provisão. E tem muitas pessoas aqui que precisam dessa resposta. E cada uma das pessoas que mandar o formulário para a gente, nós vamos orar, eu e o Ari juntos, em função da vida de vocês. Aquilo que tiver preso na maternidade, Deus vai soltar. Aquilo que tiver preso na paternidade, Deus também vai soltar. Mas você vai fazer assim como os amigos de Jó, você vai semear uma semente. Você vai plantar uma semente. Mas essa semente não vai ser no Ministério Curados para curar. Essa semente vai ser na nossa vida. Nosso apóstolo nos deu essa palavra na semana passada. Falou que nós tínhamos autoridade para que as pessoas semeassem na nossa vida. E hoje eu quero falar com você. Eu quero que você separe a sua melhor semente. E eu vou usar essa semente para aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é continuar edificando o reino.
Não tem problema se nós anulamos toda a nossa vida, toda a nossa história. Porque para o reino de Deus crescer. Porque nós escolhemos esse chamado quando nós escolhemos nos casar. Permitir Deus pegar uma família toda destruída. E assim como ele fez com a minha história, ele também vai fazer com a do Ari. Que ele não deu para ele os dons e talentos. E hoje o que a gente precisa é do recurso para ele poder ser o provedor dessa casa. E continuar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Que é louvar, exaltar, ministrar a palavra, porque ele tem o dom de ensino. E eu só estou aqui ministrando para vocês, porque nesses 10 anos, ele morreu para ele, engoliu a palavra e me ensinou a palavra. O que eu conheço da palavra não é só de igreja. Eu sou discipulada pelo meu esposo todos os dias dentro da minha casa. Eu sou discipulada na palavra, eu sou discipulada no amor, eu sou discipulada na provisão, eu sou discipulada no entendimento. E eu vou falar com vocês hoje, que a live de hoje toda é para vocês separarem uma oferta. E eu não vou passar o Pix do ministério para vocês. Eu vou passar o Pix do Ari. E eu sei que Deus vai prover na vida de vocês baseado na semente. E semente não tem preço, ela é o seu melhor. Semente não tem valor, ela é o seu melhor. E quando isso aconteceu, eu não tive nem um pouco de medo, nem um pouco de receio. Mas para mim é a mais difícil porque foi onde eu nunca tive necessidade. A vida toda eu soube prover recurso. A vida toda eu soube ganhar dinheiro, porque eu vi minha mãe tendo que lutar para ser homem, tendo que lutar para ser o provedor, tendo que lutar para colocar a comida na mesa e nunca me faltou nada. Quando eu entrei dentro do casamento, eu achei que essa era a minha função. E a sua função na sua casa não é ser provedora. A sua função na sua casa não é prover, a sua função é interceder com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes nós, como mulheres, temos trocado o lugar da intercessão pelo lugar da provisão. E Deus não nos chamou para fazer isso. Então, nessa manhã, eu quero orar pela sua vida e quero que você preencha o formulário que eu mandei no grupo. Escrito lá, qual que é a sua necessidade hoje. Eu vou abrir uma por uma, colocar nome por nome, assim como eu escrevi os meus nomes durante todos esses 11 anos, 12 anos quase, de todas as pessoas que passaram pela nossa vida, inclusive a família do Ari, toda a rua dele, todos os parentes dele. Nós vamos orar pela sua vida e eu tenho certeza. A toalha, eu estava esquecendo ela hoje, mas a toalha a Iosana me lembrou. E eu quero falar com vocês, eu comecei esse propósito com essa toalha, porque foi essa toalha. Foi baseado num propósito feito pelo meu apóstolo, de semente, de plantar. Tudo que você tem, o seu melhor, nós plantamos. Exatamente na véspera da pandemia, nós plantamos o nosso melhor. Foi o ano que minha agenda empresarial estava toda feita, baseado nos sonhos, em tudo que eu escrevi, para o ano inteiro. Deus mudou tudo. Mas hoje eu posso dizer que verdadeiramente Deus respondeu cada um dos pedidos que eu apresentei naqueles 21 dias de propósito, baseado nessa toalha que eu comecei o ano, fazendo esse propósito de 21 dias. E o Senhor diz que assim como Ele respondeu a minha história, assim como Ele respondeu a mudança da nossa vida, Ele vai responder na vida de cada um de vocês. Eu não vou me prender, é muito difícil fazer isso para mim, é difícil porque a vida toda eu aprendi a prover. E eu nunca fiquei na espera da provisão. E às vezes a gente deixa de abençoar as pessoas por orgulho. E eu descobri que isso era um dos meus maiores orgulhos, porque era o lugar onde eu me destacava, era o lugar onde eu sabia que eu era boa. Mas o meu orgulho era o que estava me amarrando a todas as cadeias que eu estava presa no mundo espiritual. E quando eu abri mão disso, eu vi Deus mudar a minha história. E não fez. Fez 2 anos, em março desse ano. E o Senhor respondeu todas
todos os pedidos que eu coloquei na minha toalha, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E hoje eu sei fazer um mapeamento espiritual. Deus me ensinou aquilo que Ele me trouxe na terra para fazer, para saber quais são as raízes da sua dor. Porque nenhuma dor, ela é por um acaso, ela tem raízes. Não existe maldição sem causa. Não existe maldição sem causa. E se você está vivendo algo na sua vida que não tem saída, é para você mesmo que eu estou falando, porque minha vida estava literalmente sem saída. E hoje eu vou escolher obedecer ao Senhor e expor tudo isso aqui diante de vocês para que você possa plantar uma semente. E semente, ela vai frutificar quando ela cai em terra fértil. E o Senhor pediu para me apresentar tudo isso para falar que não é porque nos falta o trabalho, a vontade e a coragem de trabalhar. Nós continuamos trabalhando muito. Nesses 21 dias eu estou totalmente envolvida com vocês. Nem ir na clínica eu tenho ido. Nesses últimos 6 meses eu tenho atendido apenas as pessoas que Deus tem falado, essa aí é para atender. Eu tenho feito somente aquilo que Deus tem me direcionado a fazer. E a primeira direção foi: cuida do seu marido. E hoje eu vou falar, vocês vão plantar uma semente na vida do meu marido. Eu vou deixar no mesmo texto e vou compartilhar o Pix dele. E nós vamos orar por cada semente que cai ali. Se é por um filho, você vai plantar uma semente. Você vai plantar uma semente com um pedido específico. Porque assim como eu recebi as respostas dessa toalha, você vai receber suas respostas até o final desse propósito. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio naquilo que Ele falou comigo, faça. Porque Deus não é homem para se arrepender. E Ele não pede aquilo que nós não podemos dar. Então hoje você vai separar uma semente e vai plantar essa semente na vida do Ari. Eu creio que Deus tem coisas tremendas e poderosas para fazer. Assim como Ele fez na vida de Jó, depois que Jó orou pelos amigos. Eu creio que aqui, se você está aqui, é porque vocês são amigos de Deus. Porque você não estaria nesse propósito até hoje, se você não estivesse buscando o próprio Deus. Eu vou orar e vou pedir ao Senhor para ministrar no seu coração. Qual que vai ser a sua semente? Qual que vai ser a sua oferta? O que você quer entregar? O que você quer colocar para frutificar na nossa vida? Eu não sei, é o Espírito Santo que vai plantar no seu coração. Eu já coloquei sementes de pele, eu já coloquei sementes de dinheiro, eu já coloquei sementes de comida, eu já coloquei sementes de abrigo, eu já coloquei sementes de diversas formas. Normalmente a semente é baseada naquilo que nós estamos buscando, porque quem planta maçã colhe maçã, quem planta abóbora colhe abóbora, quem planta uva colhe uva. Então, eu vou orar junto com a Ari pelas ofertas, que vai ser as sementes que vocês vão depositar na nossa vida, na vida dele como provedor desse lar. E eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer, assim como Ele fez na nossa história. Eu vou orar por vocês, porque eu escolhi obedecer hoje, mesmo sem entender. Mais uma vez. Pai, nessa manhã eu me rendo diante da Tua presença. Eu me coloco diante do Senhor, baseada na obediência, ó Deus, à Tua palavra. Hoje, ó Deus, eu coloquei diante desse grupo de propósito, ó Deus, a nossa história. A história do meu marido, que resgatou a paternidade da minha vida e também da minha família. Aquele que colocou um anel de ouro no dedo da Lara, que o Senhor proveu aquele anel, que eu não tinha o recurso, mas o Senhor proveu aquele anel. Exatamente fez conforme a oração dela que ela tinha escrito naquele caderno, juntamente com um buquê de rosas vermelhas. E o Senhor é um Deus que provê não só um anel de ouro, que era um desejo de uma adolescente para resgatar a paternidade dela, mas o Senhor também proveu, Deus, o milagre da minha casa, pois foi naquele mesmo dia
que o Senhor consagrou meu marido a evangelista, deitou óleo sobre a cabeça dele e falou no mundo natural que ele tinha autoridade para poder conduzir pessoas a Jesus e evangelizar o teu nome. Então, baseado, ó Deus, naquela consagração, baseado naquela direção vinda do alto, que nós achamos que era só um aniversário de 15 anos que o Senhor fez porque atendeu o desejo do coração de uma adolescente. Mas o sobrenatural de Deus estava por vir sobre a vida dele, para ele entender que o provedor da nossa vida não é ele, mas é o Senhor, e que baseado, Pai, na renúncia dele, baseado na morte dele, para o eu dele, para os sonhos deles, para os planos dele, para tudo aquilo que ele tinha construído também. O Senhor é Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E nessa manhã, ó Deus, eu me coloco diante do Senhor para te pedir que o teu Espírito Santo encontre, ó Deus, cabida em cada coração. Que eu sei, Pai, que isso é um ato de fé, de coragem. Eu não sei, ó Deus, como que essa palavra será interpretada, eu não sei como que ela vai ser, ó Deus, administrada, mas é o teu Espírito que faz. Eu estou aqui somente para obedecer, Pai, porque a tua palavra é aquela que é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, capaz de separar corpo, alma e espírito. A tua palavra diz juntas e medulas, que é o corpo, a parte nossa humana que fala não faz, mas a parte do espírito que fala, tenha fé e verás a glória de Deus. E assim como nós fizemos, Pai, faça sobre a vida dessas pessoas. Pai, eu quero ler cada um daqueles formulários, ó Deus, e vou escrever cada pedido daquele e apresentar até o último dia desse propósito, ó Deus, e ver os milagres que o Senhor vai realizar, não por minha causa, mas porque a tua palavra, o Senhor é aquele que cumpre, ó Deus, a tua palavra. E eu sei, ó Deus, que eu estou debaixo de uma autoridade sacerdotal, pastoral, uma autoridade, ó Deus, dada, ó Deus, por homens do Senhor, ó Deus, nessa terra. E nessa manhã, ó Deus, eu escolho te obedecer e fazer aquilo que o Senhor me direcionou. E neste momento, ó Deus, eu quero abençoar cada pessoa aqui. Pai, em especial aqueles que não tiveram pai. Em especial aqueles que não carregam a tua paternidade. Essa é a missão do nosso Ministério Curados para Curar o Brasil. Porque a mulher, ela carrega, ó Deus, a capacidade, ó Deus, de interceder com gemidos inexprimíveis, e o Senhor responde. E o Senhor é aquele que faz, além daquilo que pedimos ou pensamos. E nessa manhã eu me rendo diante da tua presença e escolho te obedecer. E assim como eu estou, ó Deus, me submeter na tua presença, me submeter na tua palavra, a tua direção. Ministra no coração daqueles, ó Deus, que o Senhor tem para poder frutificar essa semente. E que tudo seja para a honra, glória, louvor do teu nome. Nesse momento eu quero te pedir que envie anjos ministradores também, ó Deus, ali, ó Deus, no quarto do hospital, na vida da tia Belinha e do tio Silas. Pai, esse é um casal, ó Pai, que foram os nossos padrinhos de casamento, testemunhas diante da tua palavra, porque a tua palavra diz que nós não temos padrinhos, mas testemunhas. Então, Pai, visita o tio Silas e a tia Belinha nessa hora. Que os teus anjos, ó Deus, ministradores, ó Deus, muda a história desse povo. Muda a história, ó Deus, dessa família. Muda, ó Deus, a vida da tia Belinha, do tio Silas, do Fabrício e da Adriana. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, as raízes geracionais deles sejam, ó Deus, anuladas agora na autoridade do nome de Jesus. Assim como o Senhor me ensinou na tua palavra, ó Deus, a encontrar, ó Deus, o mapeamento espiritual da minha família, ó Deus. Neste momento eu quero te pedir, ó Deus, revela-me, ó Deus, revela-nos, ó Deus, quais são as heranças geracionais que estão permitindo, ó Deus, esse espírito, ó Deus, de atacar a vida deles, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, no mundo espiritual, eu te clamo e dou ordem a todo principado, a toda potestade, a todo reino, a todo dominador
que está ali, ó Deus, tocando na vida deles, ó Deus, que caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E eu sei que o Senhor é Deus e nós vamos testemunhar desse milagre, ó Deus, para honrar e glorificar o teu nome. E as raízes geracionais, hereditárias do Ari serão destruídas, todas as cadeias, todas as fortalezas, tudo aquilo que foi levantado, ó Deus, para invalidar, ó Deus, o chamado dele na terra. Neste momento, ó Deus, eu te clamo nas regiões espirituais, que caia por terra agora e faça, ó Deus, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu propósito. E que o nome do Senhor seja edificado, seja exaltado, seja glorificado para todo sempre, Pai. Não é porque eu estou te pedindo, mas é porque a tua palavra diz que aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que busca, ó Deus, encontra o Senhor. E eu te encontrei, Pai, e eu sei que em ti, ó Deus, eu posso todas as coisas, porque o Senhor falou que desceria poder para pisar serpentes e escorpiões, e faríamos obras maiores do que as que o Senhor fez na terra. Eu tomo posse dessa palavra nessa manhã, e te peço, ó Deus, em nome de Jesus, visita esse casal e repreende, ó Deus, todo espírito enviado, trago na herança geracional, na história, ó Deus, deles, e dê a eles a oportunidade de se encontrarem com o Senhor e de que o nome deles seja escrito no livro da vida e que tudo seja para a honra, glória, louvor do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus possa continuar cuidando de vocês. Preencha o formulário que eu vou ler formulário por formulário e escrever o que você pede para Deus hoje e apresenta sua semente. Eu vou compartilhar o Pix do Ari em todos os grupos. Se tem alguém aqui que não está fazendo parte do grupo e quer plantar essa semente na nossa vida, eu vou compartilhar com você no direct, pode me chamar no direct. Não é o valor, é aquilo que o Senhor colocar no seu coração, e só se Ele colocar, porque isso são para as pessoas específicas. Deus tem algo específico com pessoas específicas, e eu não posso deixar de cumprir aquilo que o meu Pai mandou eu fazer. Deus abençoe seu domingo, passe o domingo com a sua família, tenha um domingo de paz, busque a paz que excede todo entendimento. Eu aprendi a ter paz com o meu esposo. Eu aprendi a ver Deus na vida dele. E essa paz não é porque tudo me vai bem. Essa paz é porque eu amo o meu Senhor e Ele não tem me deixado faltar nada. Não me falta Ele em todo o tempo. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus quiser.